Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de folhas. Folhas pintadas com apenas 2 tons e sem a preocupação de quais tons são esses. Primeiro, vou fazer aqui o meu desenho, um desenho bem simplesinho. Vou deixar a ideia, olha, de um triângulo, olha só. Vou fazer outro. Onde você quiser, a pontinha da sua folha, você deixa a pontinha do triângulo. E essa outra eu vou fazer para cima. Pronto, eu vou deixar assim clarinho, porque, gente, tô riscando tecido, né? Então, se eu deixar muito escuro, depois vai ficar muito riscado. Eu vou, olha, deformando o em volta desse triângulo para formar uma folhinha. As laterais dele, aquele espaço assim mais alongado, eu vou deformando, tá vendo? Fazendo umas circunferências. Essa parte de baixo eu parto em duas. Aí, eu vou deformando. E a parte de baixo eu parto aqui em duas. E divido esse triângulozinho, que agora já tem um formato de uma folha, ao meio. Vamos ver esse outro? Mas esse outro, eu vou fazer ele sem essas curvaturazinhas. Vou aproveitar aí, vou deixar deformado, vamos assim dizer, só essa região de baixo. Mas eu vou arredondar um pouquinho em volta das paredes desse triângulo, para eu ganhar um formato de folha. Viu? Como é bem simplesinho. E vou partir também que ao meio. O meu terceiro triângulozinho, eu vou sair arredondando também em volta das paredes dele, vamos assim colocar. E nessa parte de baixo, olha só como eu arredondei. Eu vou arredondar também. Olha só. Diferente das duas primeiras folhinhas que a gente fez. Então, aí a gente pode estar transformando, né? Esses triângulozinhos em folhas. Bem tranquilo, bem simples. As folhas, elas são muito fáceis de serem desenhadas. Podemos começar por uma circunferência, por um triângulo. E ir deformando suas laterais até chegar, né, no formato de uma folhinha. Um cabinho sustentando as três. E vou deixar assim. Vamos, então, ver a pintura, né? Uma pintura bem simples para quem está iniciando. Vou iniciar com o verde veronese e o branco, 2 cores apenas. Preste direitinho atenção como a gente vai estar, né, fazendo essa pintura. E o pincel que você vai usar, eu sugiro que seja um pincel número 6, no máximo número 8, cortado e lixado. Você encontra pincéis cortados e lixados para comprar já prontinhos. Tinta só de um lado do pincel. E eu vou fazendo esse contorninho. Esse contorno é muito importante. Você não deve sair dele, sair borrando. Olha só, a tinta só de um lado do pincel, certifique-se disso. E essa tinta para o lado de fora. Isso ajuda você a não sair borrando. Um trabalho assim todo borrado fica feio. Então, capricha muito nesse acabamentozinho aí lateral, tá bom? Feito esse contorno, aí você vai pintando a parte de dentro. Nós vamos pintar só metade da folha. Aquele risquinho que tem no meio dela é a divisória. Olha só, você pode deixar esfumaçado e pode deixar assim reto. Fica errado, eu diria, não é que fique necessariamente errado, mas fica mais difícil quando a gente não esfumaça. Por quê? Quando você deixa essa pintura assim reta, que vem com a outra cor para emendar, não emenda direito, às vezes fica meio manchado. Quando você deixa assim esfumaçado, a emenda é mais rápida e mais fácil.
Agora, com o branco, eu vou fazer o contorno aí do meio da minha folhinha. Viu? Tinta só de um lado do pincel. Essa tinta para o lado onde eu quero fazer o contorno bem certinho. Fiz esse contorno, então agora eu vou emendar essas duas tonalidades. Faço essa emenda direitinho, passando o pincel em movimento circular até tirar as manchinhas. Olhar e ver que os dois tons estão assim bem emendadinhos. Se você quiser mais luminosidade, pega mais branco, tá bom? Agora, vamos fazer o outro lado. Observa, se esse lado começou com verde, o outro também começará. Você não coloca no mesmo lugar os dois tons. Se no centro tá com branco, então você coloca o verde encostando no branco. Faz esse contorninho aí do encontro entre o branco e o verde, não misture os dois. Fez o contorno, você estende um pouco mais esse verde veronese, que pode ser o verde que você tiver na sua casa. Oliva, pinheiro, grama, verde seco, bandeira, pântano, o verde que você tiver na sua casa. Não enche de tudo, não precisa encher de tudo. Pega o branco, termine a pintura. Olha só, tinta só de um lado, a tinta voltada para fora. Você vai sair fazendo bem devagarzinho esse contorno, cobrindo aí o risquinho do seu grafite ou do seu carbono, para ficar bem delimitado, bem feitinho, sem borrões. Se borrar um pouquinho, cresce um pouquinho assim para o lado de fora, tirando o borrãozinho, mas não deixa assim todo borrado esse acabamento não, que não fica muito bom. Você vai unir agora as tintas, depois de fazer esse acabamento, une direitinho essas tintas. E nós já ganhamos um sentido de folhas. Essas, ou essa, é uma das folhas mais fáceis que tem pra gente estar fazendo. Nessa hora, você dá uma olhada se precisa escurecer um pouquinho mais em algum lugar, se precisa emendar melhor as tintas em algum pontinho, se quer colocar um pouquinho mais de branco, você dá aquela olhada geral na sua folhinha e faz os reparos que você quiser. Olha só, vou colocar um pouquinho mais de branco aí. Quanto mais branco eu colocar, mais clarinha e delicada fica a minha folhinha. Vamos fazer essa outra, pensando em que você não tem o verde veronese. Você tem, por exemplo, o verde pinheiro. Será que dá certo? E se você não tiver o branco? Tiver o verde pinheiro e não tem branco, será que usando com outro tom vai dar certo? Eu peguei aí, ó, salmão. Você tem que ter verde pinheiro e salmão? Não. Você tendo um verde assim mais escurinho, principalmente, você pega uma tonalidade aí na sua casa que tenha bastante branco. Amarelo bebê, amarelo canário, rosa, chá, rosa bebê, qualquer tom, um azul bebê, por exemplo, qualquer tom que tenha bastante branco, que seja clarinho, vai dar certo. Eu peguei aí o verde pinheiro, estou fazendo aí meu acabamento, bastante cuidado para não ficar borrado, do jeito que a gente fez na primeira folhinha, e vou usar o salmão, dois tons que não tem assim muito a ver, né? Bem distantes. Vamos pintar essa folhinha para ver se vai ter um sentido de folha. Se você olhar, se você dizer, ah, mas isso é uma folha, ou você diria, não, tem nada a ver com uma folha. Vamos ver? A pintura estou fazendo do mesmo jeito. Estou fazendo o meu contorno com o verde pinheiro, estou estendendo esse verde para cima dessa metade dessa folha. Agora, eu vou passar o salmão, fazendo o contorno do centro da minha folhinha.
Vou pintar só metade dela, depois eu pinto outra metade. Vou emendar essas duas tonalidades. Se você colocar o branco aí nesse lugar, vai ficar bom. Se você colocar um verde pistache, um verde abacate, maçã, folha, qualquer um verde clarinho, vai ficar bom aí. Mas olha só, o salmão também dá um sentido, né, de folha, não vai tirar esse sentido. Se no centro eu tenho aí o salmão, então eu vou dar continuidade à pintura com o verde pinheiro. Eu não vou colocar salmão novamente para emendar os dois tons aí no meio. Então, é errado? Não, tem folhas que você pode deixar a luminosidade sim no meio. Mas para quem tá iniciando, é melhor fazer assim. Comece com a folha mais fácil, mais simplesinha. Aí, eu fiz o contorno com o verde pinheiro. Estou estendendo ele, esfumaçando. Olha só, não tô pintando, deixando uma separação de tinta. E vou terminar o restante dessa folhinha com salmão. Observe que eu tô fazendo do mesmo jeito que eu fiz na outra folha, só que eu fiz com branco e verde veronese. Vamos aí fazer o contorno com muito cuidado. Vá fazendo bem devagar, vá pegando pouca tinta, para você não sair borrando. E para você não levar tinta demais e depois ficar com dificuldade para fazer essa emenda, ter sempre tinta sobrando em cima do seu tecido. Emende direitinho esses tons. E a gente ganha, assim, um sentido de folha, tá vendo? Embora os tons sejam, assim, diferentes, né? Mas não perdeu o sentido. Você olha e diz, é uma folhinha. Agora, vamos pensar na nossa última folhinha. Bom, gente, olha só. Essa última aqui, eu vou colocar, assim, uma cor... Eu escolhi aqui o caramelo. Pode ser qualquer cor que você tenha em casa. Pode ser um azul, vermelho, um rosa, uva, a cor que você tem. Você pode pegar alguma cor que combine com ela, uma cor que tenha bastante branco, que seja bem mais clarinho. Você pode pegar o branco, se você tiver, no caso aí o branco. E você pode pegar uma cor que não combine, não tenha nada a ver. Por exemplo, um azul bebê, mais um tom que tenha bastante branco, para você fazer isso, né? A gente já viu aqui que dá certo. Então, eu vou fazer essa aqui, ó. Essa folhinha aqui com o caramelo e com o branco, pra gente ver que uma folhinha sem verde também dá certo. Você não precisa deixar de pintar, porque você não tem, né, determinada tonalidade. Não esquece que o acabamento aqui fora, ele é essencial. Toma muito cuidado para você não sair, se não deixar borrado, sair fora do seu risquinho. Essa folhinha aqui eu fiz o desenho dela diferente, né? Porque às vezes a gente tem o desenho, só o desenho assim diferente, e já acha que é complicado, que a folha é difícil de fazer. Não é não, é a mesma coisa. Eu diria que essa é a folha assim mais fácil que tem para quem está iniciando, tá? Aqui, ó, deixa sempre esfumaçado, não esquece disso, porque aí vai receber mais facilmente o outro tom, né? Vou pegar aqui o branco, vou fazer aqui, ó, seguindo aqui o meu risquinho, não lavei o pincel, não tem necessidade. Eu vou seguindo o risquinho aqui do meio da minha folhinha. Aqui. E eu vou agora emendar aqui os dois tons. Não vai perder o sentido de folha simplesmente porque não levou verde, tá certo? Aqui. Se a gente fez esse lado com caramelo, esse daqui a gente vai fazer com caramelo também. Se você fez com branco, aqui vai fazer com branco.
os dois tons aqui precisam ser diferentes. Então, aqui, vou levar até lá em cima. Agora, eu vou puxando aqui embaixo com cuidado para não borrar, sair afora do meu risquinho. Vou pintando, né? Pego mais tinta, vou pintando aqui, enchendo minha folhinha. Essa região bem cheinha. E esfumaçado a parte aqui de fora, para receber melhor a outra tonalidade, não é isso? Pronto. Agora, eu venho com o branco, terminando o preenchimento. E vou emendar os dois tons. Para emendar, é muito simples. Você vem aqui, ó, com um movimentozinho assim, como se você tivesse fazendo, querendo pintar uma bolinha, sabe? Boleando o seu pincel aqui em cima, que vai se emendar bem rapidinho, tá certo? Aí, nessa hora, você vê se você quer arrumar algo um pouquinho aqui fora. Se você tiver com medo de sair afora, pode pegar um pincelzinho zero para fazer isso. Bom, aqui, ó, que ficou muito forte, aparecendo o lápis, o grafite. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do caramelo e vou passar aqui, ó, cobrindo mais, tá? Esses retoquezinhos você pode dar com tranquilidade. Nesse caso aqui, olha, esse cabinho aqui, a gente pode fazer ele com o verde. Vou pegar o verde, mas você pode fazer com o tom que você estiver usando aí. Peguei aqui um pincelzinho bem velhinho. Vou pegar o verde mais escuro, o pinheiro, e vou vir aqui. Peguei tinta onde? Só de um lado. E vou cobrindo o meu risquinho de grafite. Tinta só de um lado e vou cobrindo o meu risquinho de grafite. Vou riscando com o pincel em cima do meu risquinho de grafite. Se você pegar muita tinta para todos os lados do seu pincel, vai ficar grosseiro, tá? Vai ficar bem grossinho o cabinho aqui, talvez você não goste muito. Só essa a diferença, viu? Aí, como essa folhinha aqui, ela tá assim num tom diferente, eu vou esfumaçar um pouquinho esse verde aqui para não ficar tão distante. Pra o cabinho se prender mesmo à folhinha, né? Aqui é o mesmo tom e aqui eu vou fazer o mesmo processo. Eu venho aqui, coloco um pouquinho do verde pinheiro. Essa folhinha não vai deixar de dar certo por conta dos tons que você tem. Você pode fazer ele com elas, né? Com qualquer tom. Aqui, ó, vou passar um branquinho aqui, só de um lado. Pra dar um brilhinho aqui, uma luz nesse cabinho, tá? Só isso mesmo. Você pega uma cor escura e uma cor clara, pode ser verde ou não, pode combinar os tons ou não, e você vai conseguir fazer a folhinha, tá bom? Não deixe de pintar aí na sua casa um desenho, porque você não tem verde, por exemplo, para fazer as folhinhas. Não precisa, e não precisa muito se preocupar com combinações de cores, desde que você tenha uma cor clara e uma cor escura. Poderia ser aqui um azul, poderia ser aqui um vinho, poderia ser aqui o próprio caramelo, um cerâmica, um marrom, que também ia dar certo. Olha só, gente, e para quem também, né, tá iniciando, costuma me perguntar o que é o incolor clareador.
É o mesmo produto. Isso aqui seria a tinta sem pigmento, sabe? Ela é igual à tinta aqui, só que ela vem assim, sem nenhum pigmento. Tanto você pode estar colocando um pouquinho de tinta, por exemplo, você coloca em uma parte, né? Um pouquinho de tinta, misturando aqui para ficar um tom muito suave. Quanto você pode passar no tecido antes de fazer sua pintura para umedecer um pouco o tecido, demorar mais secar, suavizar mais o tom da tinta. Enfim, eu encontro isso aqui para comprar nos mesmos lugares onde compro as tintas. Não tem diferença aqui. Tem assim ele pequenininho, tá? Nesse tamanho também, tem assim grande. Eu prefiro comprar o grande uma vez que acaba usando com a certa... Tem usado com uma certa frequência, mas você encontra nos dois tamanhos para comprar, tá certo? E é o próprio produto. As marcas de tinta, aqui no caso é Acrylex, mas as marcas costumam ter Gato Preto também, por exemplo, tem os potinhos com o incolor clareador. Tem aqui, tanto você vai pedir como clareador ou como incolor. Esse produto não é um produto diferente não, e geralmente vende, você encontra com facilidade nas papelarias principalmente, tá bom? Para hoje é isso, gente. Aí a pintura das nossas folhinhas para quem tá iniciando. Logo mais eu volto com novas ideias. Beijos, até mais!